Olá, sou Fernanda Iquedo, este é o Porquê Cultura. Neste episódio eu tenho um entrevistado muito especial, é o Marco Antônio Rodrigues Souza. Não, ele não é conhecido por esse nome, ele é conhecido por Fera. Ele é muito fera em tudo que ele faz e eu conheço o Marco há muito tempo. Vamos contar aqui um pouquinho da capivara dele. Com todo respeito, porque eu já tenho intimidade já com você, Marco. Você sabe que eu tenho uma admiração muito grande. A gente se fala, acho que desde da época do extinto Rei de Bom Dia, ou antes até, né? Eu lembro do intercâmbio que você fez no Chile. Então é um prazer ter você aqui no estúdio. Obrigada por ter aceitado esse convite. Eu que agradeço, para mim uma felicidade, é tão bacana quando a gente é convidado para entrevistas, que não é uma coisa que acontece todos os dias, né? Ainda mais para falar da nossa trajetória, do que a gente faz e principalmente com pessoas que de fato acompanham o nosso trabalho, que acompanham a gente, que está junto, que são nossos amigos e, sobretudo, as pessoas que estão no nosso lado nesse mundo tão polarizado, né, politicamente, e saber que a gente está, né, com pessoas que compactuam dos nossos pensamentos. Então, ai, que lindo, obrigada. Olha, o Marco, eu vim aqui, a entrevista hoje é especial. Né? Não é especificamente para a gente falar sobre um evento que ele está realizando, ou de uma peça, de um musical. É para contar de trajetória mesmo, porque é muito interessante. E fica como memória registrada. Isso é importantíssimo. A sua trajetória, ela pode servir de referência, ela já é, para outras pessoas que querem se aventurar no teatro, na música, se reinventar, como você várias vezes se reinventa, né? Então, acho que vai instigar um pouco, assim, as outras pessoas para poderem conhecer suas obras, sua trajetória, e aí, de repente, sabe, tipo, sentir firmeza, acho que eu também posso, acho que eu também vou por aí, né? E aqui, começando assim, já falando das produções mais recentes, tem o Corpo Desobediente, que está o maior sucesso, né? Você é ator, é mestre também, e músico, né? É cantor. E nessa jornada do Corpo Desobediente, você estreou em São Paulo, você fez show no Sesc, aqui de Sorocaba. Como que foi essa turnê? Como que está repercutindo no Marco Maduro, né? Com 36 anos, 2023. Fer, é muito legal você falar assim que tá um sucesso. Tô acompanhando. Corpo Desobediente é um sonho, assim, né? Eu comecei no teatro em 2002, com 12 anos, mas Corpo Desobediente era o meu sonho mesmo, né? Cantar sempre foi uma coisa que eu sempre gostei muito, sempre fiz na minha casa, as minhas brincadeiras, enquanto os meus irmãos, que eu sou o filho do meio de 3 filhos, né? Eu tenho um irmão mais velho e um irmão mais novo. Enquanto os meus irmãos brincavam de futebol, andavam de bicicleta, faziam outras coisas, a minha brincadeira sempre foi cantar, sempre foi imitar, né? Imitar Xuxa, imitar Sandy Júnior, né? As referências que eu tinha quando eu era criança. Então, a minha brincadeira era essa. E sempre com essa vontade, esse desejo de estar em cima de um palco, ou até mesmo na televisão, porque hoje em dia as crianças, elas são muito referenciadas pelas telas, né? Pelo touch, né? Mas a gente não tinha internet, a gente tinha a televisão, né? Enquanto as nossas mães iam fazer as coisas de casa, a gente estava na frente da televisão. Então, e é muito maluco, assim, porque a televisão, embora ela tenha todo esse seu lado negativo da mídia, né, da possessão do pensamento das pessoas, enfim, ela também tem um lado que, dentro do meu ponto de vista, que me leva para muitos lugares. É a televisão que me leva para o teatro, é a televisão que me leva para o mestrado, porque o meu campo de pesquisa é a telenovela, é entender a telenovela, é entender as personagens, é entender a negritude através da telenovela também, e no meu caso, da minha pesquisa, a sexualidade, né? Então, raça, gênero e sexualidade na telenovela.
E também é a telenovela que é a televisão, os programas, os musicais que me levam pro Corpo Desobediente. Então é muito, enquanto artista, eu não posso dizer que um artista, no meu ponto de vista, o artista se forma através das referências que ele absorve ao longo da vida, né? Mas dentro do meu ponto de vista, essa televisão, ela me leva para um lugar muito positivo, né? E aí, no caso, falar de Corpo Desobediente era o meu desejo de me expressar. A minha vontade como artista é sempre a comunicação. E o veículo que eu escolhi nesse momento, diante de todas as coisas, as possibilidades que esse mundo me oportunizou, foi a música. Então, Corpo Desobediente são escritos. É um caderno que eu tenho ainda, que eu vou anotando coisas, vivências, experiências, e vou relatando, escrevendo, e vou transformando em música, né? E aí colou, né? Chamei um amigo, o Osiel Antunes, que tem a expertise de musicar, e ele musicou algumas letras que eu tinha, e essas letras viraram música. Mas você escreveu já, não era uma poesia, você escreveu como se fosse música mesmo, pensando já nisso, ou não? Era um caderno que não tinha uma finalidade específica, assim? Eu sou uma pessoa que escrevo bastante, eu gosto muito de escrever. Então, eu tenho muitos cadernos. Tenho cadernos de texto, tenho caderno de ideias, tenho cadernos de poesia, nada tão organizado, porque é o que eu tenho naquele momento ali. Eu vou escrevendo, acaba um, eu começo outro. Então, eu tenho muitas anotações. Esses textos que viraram músicas, eles já eram poesias, mas são de coisas que realmente aconteceram comigo. Então, assim, por exemplo, o Machô é a minha forma de ver esse mundo, de debater essa masculinidade negra, né? Do que as pessoas esperam desse corpo e da minha experiência, e o que o meu corpo de fato quer oferecer para as pessoas, né? Então, essa dualidade, né, de expectativa e realidade. Buquê de Espada de São Jorge é uma coisa que aconteceu comigo, estava afim de um rapaz e não rolou, queria impressionar, levei um buquê de Espada de São Jorge num café e acabou que a gente não ficou, né? Mas é uma experiência desse afeto não consumado, dessa expectativa. Legal. Então, tem Preta e Bicha, que fala de uma experiência que eu vivi na escola, porque eu sempre fui uma criança de uma letra muito bonita, eu sempre fui uma criança de notas ótimas e maravilhosas, mas aconteceu um fato que é muito bacana, muito maluco, assim, né? A minha mãe, uma mulher negra, né? Enfim, nasceu em 1946 e ali nos anos 60, 70 tinha essa coisa com a peruca, né? Então, minha mãe tinha muitas perucas da adolescência e da juventude dela. E minha mãe guardou essas perucas. Só que quando eu era criança, eu descobri essa caixa de perucas. Uma caixa de imaginação. E aí, uma dessas perucas eu levo para a escola e vou dublar Whitney Houston, né, que estava na época, em 1994, a música do Guarda-Costas, e levei a peruca para dublar a Whitney. E estou dublando na mesa da professora, a professora me surpreendeu ali e me leva para a diretoria com a peruca. E isso vira um bafafá enorme, porque chamam a minha mãe, entregam a peruca, e era uma coisa corriqueira, Marco Antônio Fera, na diretoria. Né? Mas por coisas... Um corpo desobediente. E corpo desobediente é isso mesmo, porque eu cresci ouvindo que eu era uma pessoa desobediente. Mas eu era uma pessoa desobediente nesse lugar da brincadeira, nesse lugar... Nesse lugar do tipo, eu fico pensando assim, se aquela professora, aquela direção tivesse olhado para mim e falado, olha, aqui temos um artista, vamos incentivá-lo, talvez eu tivesse aflorado o teatro, a música muito antes, mais cedo. Vou falar assim, Marco, aqui agora, nesse momento, não dá para fazer essa brincadeira, mas daqui a pouquinho a gente faz. Né? E eu não tinha dimensão, não tinha recursos para saber que existia teatro, que existia literatura, que o que eu estava fazendo ali era encarnando uma personagem. Eu não tinha esse recurso, eu estava na 6ª série, né? E nunca tinha ido ao teatro, imagina, né? Estudava numa escola de periferia de bairro. Então, eu não tinha recursos para saber que existia um espaço para aquilo. Eu queria me expressar, eu queria dançar, eu queria cantar, eu queria dublar. E essa ocasião foi uma das muitas que já tinham acontecido de eu ir para a diretoria, né? E acabou que eu fui expulso da escola. Nossa.
E aí tem todo esse trauma de ser expulso, enfim, da escola. E simplesmente porque eu queria existir, porque eu queria me expressar, né? Então, a Pretibicha vira essa história de ser chamado de bichinha na escola, de ser chamado de todas essas coisas. E a escola foi um lugar que me marcou muito, né? Então, eu faço a música Pretibicha contando um pouco desse momento, assim. Então, o disco é isso, é muito sobre mim, de uma forma poética, de uma forma estética, e daí tem o show, né? Que eu falei, não, se eu fiz um EP, agora isso precisa virar concreto, físico, para as pessoas, uma ótima né? produção, né? Assim, eu que até queria... Porque, assim, é muita gente muito competente que você colocou aqui, que você escolheu. Todos... O Corpo Desobediente são todos negros, né? A produção. Sim, tem gente branca também. No palco tem todos os músicos acabaram sendo negros, né? A gente tem o Maurício Nogueira, que é um back vocal, que é branco, e o baixista, que é o Roberto, que não faz parte do show, mas ele faz parte do disco, que também é branco. E aqui a gente tem, então, letra, composição Marco Antônio Fera, melodia Uziel Antunes, direção musical Thiago Giovanni, né? Marco Antônio Fera na voz, Uziel Antunes na guitarra e back vocals, Thiago Giovanni teclados, Luiz Antoni contrabaixo, Cassino Samamba percussão, Torquato bateria, Joéssica Borges backing vocals, Júlio Moura backing vocals, Gabriel Cândido direção artística, Dada Félix preparação vocal primeira fase, tem Júlio Moura também na preparação vocal, Soraya Machado na preparação corporal e direção de movimento, Isa Maria figurinista, Regina Caetano costureira, Maria Helena Rodrigues, crocheteira, Janira Alta Costura, alfaiate, look Marco Antônio Fera, né? Responsável pelo look. Vanderlei Wagner, cenografia, Érica Ribeiro, visagismo e maquiagem, Júlio César, concepção e operação de luz, Maurício Nogueira, técnico de som, Thiago Teles Fontinelli, design gráfico, comunicação, estratégia, estratégia de comunicação, Andressa Oliveira, redação e assessoria de imprensa, Camila Mombelli, diretora de arte audiovisual, Vander Felipe Camargo, captação de fotografia, Vitor Hugo Camargo, gestor de comunicação, Kelly Bedeshi, produção executiva, Clarice Santos, assistência de produção. Fiz questão de ler aqui, porque a gente vê uma dimensão que é a arte e que é a cultura, Marco. Para um projeto, para um edital, ou para um lançamento de um EP como você fez, de um disco, né, com shows, precisa de muita gente. Então, assim, movimenta muito a economia, movimenta muito vários setores e segmentos da sociedade, né? É incrível, olha a quantidade de pessoas de uma equipe, né? E para um trabalho desses. Então, é incrível, a gente precisa valorizar a arte, a cultura, os editais precisam também... como política pública, como não tem uma política pública de cultura no Brasil, é muito raro, muito difícil, né? É sempre edital que é ali, ou um edital emergencial, né? Ou os editais anuais. Mas os artistas dependem muito desses editais para sobreviver, né, Marco? Eu queria que você comentasse essa sua resistência e luta também para você fazer os lançamentos, né? Fazer os shows, as peças. Eu tenho mais de 20 anos no teatro, né? Eu comecei em 2002 no Teatro Amador, aqui na cidade de Sorocaba, e depois fui para o teatro profissional, e hoje eu sou, além de fazedor, de um trabalhador da arte, eu tenho formação nisso também. Eu gosto muito de falar sobre isso, porque parece que arte é um campo muito informal, e que todo mundo pode fazer. De fato, a arte, ela é um espaço democrático, onde todas as pessoas elas podem se expressar, se comunicar, né? E também trabalharem com arte, né? Mas a arte, ela não é esse ambiente tão aberto, tão, né, descompromissado, né? A gente estuda muito, né? Para você levar uma proposta artística, você passa por um processo de estudo de conceito, de estética, de poética, de linguagem, né? Eu acho muito interessante você ler toda a ficha técnica do trabalho, porque isso mostra e potencializa
potencializa que isso é um trabalho. Eu sou um profissional das artes, né? Eu não estou assim tão aberto e descompromissado com o que eu estou fazendo. E eu não estou dizendo que a gente precisa passar por um processo educacional, artístico. Eu passei, né? Eu sou formado em Teatro, Arte e Educação pela Uniso, eu sou especializado em Fundamentos da Cultura e das Artes, História da Arte, né? Pela Unesp de São Paulo. Sou mestre em Relações Étnico-Raciais pelo Cefet do Rio de Janeiro. Então, há um investimento crucial, né? Hercúleo, eu costumo dizer, porque enquanto pessoa negra, filho de uma ex-empregada doméstica e de um operador de máquinas, eu dei vários saltos na minha família para chegar nesse currículo que eu tenho até hoje. E, às vezes, esse currículo ele não dá conta do principal, que é trabalho, né? O Corpo Desobediente é um trabalho que eu comecei lá em 2020. Existe uma questão assim, né? A pandemia ela foi uma coisa muito ruim para todas as pessoas do universo, né? Da nossa população, não só do Brasil, do mundo todo, né? Mas também existiu esse lugar do que eu vou fazer nesse momento de escassez, né? Eu fui professor durante 12 anos da rede pública de ensino e na pandemia eu estava, né, sendo professor ainda. E professor é uma questão muito complexa, ainda mais professor de arte, que é o meu caso. A gente tem 2 aulas por turma, né? E a gente tem uma grade de hora-aulas de 32 horas, né? 32 aulas. E nem sempre você consegue a sua carga horária em só uma escola, que era o meu caso. Então, para eu dar conta de ter uma grade de horários, né? Eu tinha que pegar de 3 a 4 escolas. Nossa. E eu não tinha carro. Não tenho carro até hoje, né? Então, imagine você circular por uma cidade em 3, 4 escolas. Tinha escolas que eu ia dar 2 aulas, mas eu precisava daquelas 2 aulas para completar a minha carga horária. Então, eu tinha gastos com transporte, tempo, né? Com alimentação, com tempo. E o teatro, todas as coisas, era uma coisa secundária. Eu nunca parei de fazer teatro, eu nunca parei de fazer arte. Mas só eu sei os esforços que eu tinha ali. E com a pandemia, eu tive como que fala? Eu não gastava com transporte e não gastava com alimentação, porque eu estava dando aula de dentro de casa, né? E também não tinha os gastos naturais que a gente tem com a vida, né? Eu consegui poupar ao longo desse tempo. E foi um momento que eu falei, bom, eu tenho as músicas, eu tenho as letras, e agora eu posso investir nesse trabalho. Então, eu peguei a grana e comecei a entrar em estúdio. Então, eu comecei de uma forma muito simples, assim, pagando o transporte para o músico, apresentando para os músicos, né, a ideia do projeto e falando, olha, eu não tenho muito dinheiro agora, mas eu sei que é um trabalho que vai virar e eu vou te recompensar assim que eu conseguir um edital. Então, em 2020, eu gravei uma música, que era o que eu podia fazer. Fui juntando dinheiro. Em 2021, eu gravei mais 2 músicas. E eu sou uma pessoa leonina, né? E bem ambiciosa, né? E a gente tem muitas questões, né? Com essa questão da ambição, do dinheiro. Isso são coisas positivas na vida da gente se a gente sabe articular essas coisas, né? E eu sempre tive ideias de projetos muito grandes, assim, né? Então, eu sempre quis fazer músicas com clipes. Então, acabava que eu gravava música e fazia o clipe. Então, tudo isso ia muito dinheiro, né? E colocando no YouTube, né? E colocando no YouTube, colocando no Spotify, nas plataformas de música, né? Então, eu demorei um processo longo para chegar no EP. O EP, que eu comecei em 2020, gravando música, clipe a clipe, eu só consegui concluir em 2022, em agosto de 2022. E depois, com o clipe, com o EP, eu falei, agora eu quero ir pro palco, agora eu quero ir pro... Só que é um show grande. Como eu venho do teatro, eu não consigo só subir num palco e cantar, né? Tem uma performance. E tem a questão da performance, tem a questão do teatro, tem a questão da oratória, da palavra. Então, eu queria, para mim, eram coisas essenciais, ter um cenário. Mas você já imaginou todo, assim, já como que seria? E daí, quando você teve a equipe, foi, olha, eu quero assim, assim. Como que foi essa criação, assim? Porque você já tinha na sua mente como seria? Eu não tinha na minha mente o produto finalizado.
Eu nunca pensei assim, nossa, o figurino vai ser verde. No cenário vão ter prédios e plantas. Não pensei assim. Mas eu pensei que eu queria uma coisa bem teatral. Eu sempre pensei que eu queria voz em off. Eu sempre pensei que eu queria ter trocas de figurino. Eu sempre pensei na disposição do palco, banda grande. Tipo, a banda não é tudo como eu queria, né? Hoje a banda tem guitarra, tem percussão, tem bateria, tem teclado, tem 3 back vocals, mas ainda falta para mim 2 percussões que eu acho que eu gosto de percussão, acho que é uma coisa que preenche. Sopro, eu sempre pensei numa linha de sopro, de 3 sopros. Legal. Então, assim, não consegui concluir esse projeto da forma sonhada, assim, nos meus sonhos de quando eu deito na cama, assim. Mas eu cheguei muito perto do que eu queria. Aquele sonho leonino, de ser muito grandioso. Aquele sonho de ser muito grandioso mesmo, assim, sabe? E de estar em grandes palcos, assim. Eu acho que o Corpo Desobediente alcançou coisas inimagináveis, assim, por exemplo, fazer um show no 1º de maio, né, a ação do Sindicato dos Metalúrgicos, né, que é tradicional em todo o Brasil, abrindo, por exemplo, o show do MV Bill, que foi o meu caso, no dia 1º de maio de 2023. Isso eu acho muito grandioso, assim, porque eu tô chegando na música e ter pessoas que acreditaram. Muito bonito, tava lá, um palco gigante, uma baita organização. Palco gigante. Milhares de pessoas. Infraestrutura, né? E você abrir o show de grandes artistas, né? Então, assim, por exemplo, outra coisa, eu estreiei, porque no dia 1º de maio foi praticamente um pocket show. Não era o figurino do show, né? Mas, enfim. E aí, a minha estreia do Corpo Desobediente foi no Centro Cultural São Paulo. O CCSP, que é CCSP, que é tradicionalíssimo, paraíso. Né? E aí é uma coisa muito maluca, assim, né? Eu me apresentei lá em julho. E quando eu abri a página do CCSP, foi muito maluco, assim, porque na semana anterior a mim estaria Lued Luna e Zé Manuel. Eu viria na semana seguinte e na outra semana Linda Quebrada. Muito demais. E eu fiz um print dessa programação, assim. E eu falo, gente, como assim, Brasil? Como assim? Você acreditando ali, né? Tipo, querendo acreditar. Querendo acreditar que eu tava na mesma... Sim. Dessas pessoas. E no CCSP, que são lugares que eu sempre fui. Na sala Adoniran Barbosa. Aí eu falava assim, Jesus Cristo. Né? Então tem essas coisas que são muito malucas, né? Assim, são muito fortes. E foi assim. por algum edital? Foi pelo edital de Culturas Negras da Prefeitura de São Paulo, né? Pela Secretaria Municipal de Cultura de São Paulo, que também é um grande sucesso, assim, né? É um aporte financeiro de R$250 mil. As pessoas acham que é muito dinheiro, mas para um show, com toda essa banda, com toda a estrutura que tem, né, com esse material que a gente faz, é pouco dinheiro, é muito pouco, porque é uma temporada de 10 apresentações pela cidade de São Paulo, né? A gente tocou até no Cidade de Tiradentes, então, assim, se deslocar pela cidade, né? Levar todo mundo, a cidade é muito cara, né? E pela própria estrutura do show, né? Que tem cenário, né? A gente tem 12 samambaias, 12 espadas de São Jorge, tem uns prédios que é uma estrutura que o Vanderlei Wagner fez de cenário, tem troca de figurino, né? Figurino pra todo mundo, enfim, é uma produção muito, muito cuidadosa, delicada, assim, muito delicada, é algo muito... E aí é isso, né? Agora a gente tem o show tá pronto, né? Mas agora a gente passa por uma outra dificuldade, né? Porque eu sou um artista desconhecido na música, né? Então, a circulação a gente tem encontrado muita dificuldade, né? De você conseguir convencer outras instituições da qual você não conhece ninguém de que esse show, ele é importante, de que ele tem a sua beleza, né? A música é um lugar muito de quem é você. É diferente do teatro? É diferente do teatro. Por exemplo, eu circulo muito com teatro pelos Sescs, né? Mas tenho encontrado muita dificuldade para, por exemplo, de circular pelos Sescs com o show. Com o show, né? Então, é isso, assim. E também tem uma outra coisa, né?
o meu show é um show teatral, né? Uhum. Eu preciso de um teatro para que ele aconteça, né? Tem essa questão Tem da essa estrutura. questão da estrutura, né? As pessoas às vezes acham que, ai que bicho zoada. Porque eu não quero fazer casa de shows, né? Não tô a fim de abrir mão de ir com uma banda menor, de sem a minha estrutura de cenário. Então, tem toda essa questão. É um show de música, mas ele é muito teatral, né? Ele é muito performático. E é muito legal, assim, porque é muita arte junto, muita cultura, aquela miscelânea, né? Lógico, essa constituição do Marco Antônio Fera, né? Ao passar dos anos. Você falou que fez o NISO, na época você fez um intercâmbio para o Chile também, né? Me conta um pouco também, você foi atrás do que ali nesse intercâmbio? Que começou ali, talvez o seu nome começou a ser conhecido? Olha, Fernanda, é muito legal você falar do intercâmbio, porque o intercâmbio ele era uma coisa muito distante. E também que uma pessoa negra da periferia, né? E também que veio de escola pública, né? Mas existe uma coisa muito importante, assim. Em 2002 eu comecei no teatro e eu fui pro teatro a partir de um teste que eu fiz para a novela Chiquititas. Tinha Chiquititas, que não é essa versão que é de agora, né? Uma versão lá dos anos 90, que revelou Fernanda Souza, né? Areta, enfim, Carla Dias, né? E naquele momento a novela foi um sucesso, né, no Brasil. Sim. Ela não era nem gravada no Brasil, era gravada na Argentina, mas foi um grande sucesso, foi uma febre. E, né, a criançada assistia. E a novela saía pelo Brasil fazendo testes. E elas vieram aqui em Sorocaba, na TV Sorocaba, ali perto da prefeitura, que nem sei se é ali que está ainda. E a minha mãe me levou. Eu não passei no teste, mas o produtor de elenco falou, olha, quem não passou tem que fazer teatro, faz teatro, se prepara, e o ano que vem vocês voltam aqui. E a minha mãe saiu de lá e me levou para Grande Otelo. Oh, que demais. Ficou sabendo ali na fila que na Grande Otelo tinha teatro, e minha mãe me levou lá para fazer uma inscrição. O berço de muitos artistas. E aí eu comecei a fazer, e aí fiz inscrição e... eu não sei porquê, eu escolhi uma oficina de teatro que tinha nome como O Despertar da Primavera. E eu achava que era uma coisa de primavera, de florzinha, não sei o que, vou me inscrever nessa aqui. E na realidade era um texto alemão, se eu não me engano, né? Um texto forte, pesado, forte, não era nada do que eu imaginava. Mas tinha uma coisa muito importante ali, que foi a direção do Carlos Roberto Mantovani. E é muito maluco, assim, porque o Mantovani, ele me traz uma outra coisa. Eu tinha de 12 para 13 anos, e aí o Mantovani fala que ator é o artista, é a pessoa que sabe de literatura, sabe de política, sabe de música, e o ator tem que saber dançar, tem que saber cantar, por mais que ele não vá ser um cantor, por mais que ele não vai ser um bailarino, mas ele tem que ter domínio do seu corpo, ele tem que ter domínio... Você é essa escola. E aí o Mantovani me leva para um lugar, assim, de ver tanta coisa e de ver o mundo de tantas outras formas. E tem uma coisa que o Mantovani falou e que ficou marcado para mim, que a gente não podia ser bairrista. Que a gente tinha que... Ele falou assim, uma coisa muito maravilhosa. Existe um mundo além de Sorocaba. E o Mantovani levou a gente uma vez para fazer uma apresentação, inclusive no dia do aniversário dele, na IAD, na USP, em São Paulo. Eu nunca nem tinha ouvido. Eu nunca tinha ouvido falar da cidade de São Paulo. E nunca tinha ouvido falar que existia uma cidade universitária. Nunca tinha ouvido falar nada disso, gente. Eu morava na Vila Angélica, na periferia. Então isso ficou muito presente para mim. Existe um mundo além de Sorocaba, existe um mundo além do bairro da sua casa. E aí, nesse momento que eu decido não estudar, eu tinha a escola que eu estudava era até a 8ª série, e eu falei, não, vou estudar num outro bairro, e vim estudar no Biarrimbá, que também já estava no meio do caminho da Grande Otelo para... sim. E aí... eu levei isso para minha vida. Quando eu fui para a Uniso, logo no segundo semestre que eu estava na universidade, eu já fiquei sabendo que existia um setor de comunicações, relações internacionais. E eu fui lá saber o que era aquilo. O que é isso?
E aí me falaram que existia intercâmbio. Mas tinha toda essa dificuldade, né, do idioma, né? Tinha uma prova, mas nada disso foi dificuldade para mim, né? E eu escolhi um país da América Latina, Sim. que seria mais barato, né, perto do real que a gente tinha, e também que tinha essa possibilidade de aprender o espanhol mais rápido, porque inglês eu ia demorar mais, né, enfim, e um país da Europa eu não teria condições financeiras para me manter lá. E aí fui muito movido por esse lugar de que um artista, né, tem que sair do seu ninho, da sua zona de conforto, do seu espaço cômodo, né? E que existe um mundo além de Sorocaba. Colocando itens na bagagem, né? E foi maravilhoso, assim. Então, acho que essa minha ida para o Chile é muito nessa frase do Mantovani, assim. Legal. Existe um mundo além de Sorocaba. E acho que isso é o que me move até hoje, assim, de trabalhar em São Paulo, de fazer mestrado no Rio de Janeiro. E né? Você falou de Chiquititas, né? Como teve a influência do seu pontapé no teatro. Mas, então, assim, as novelas sempre te acompanharam mesmo. Na sua dissertação que você fala sobre raça, sexualidade, telenovela, você entrou já com essa pesquisa, por conta dessa sua paixão mesmo, né? Sim, a minha pesquisa era estudar a representação dos homens negros LGBTs na telenovela, a partir da novela O Outro Lado do Paraíso, do Valcir Carrasco, uma novela de 2017, que tinha um personagem negro interpretado pelo Rafael Zulu, o Cido, né? E a sexualidade, o gênero, a raça é uma pesquisa que eu venho eternamente, assim, na minha vida, né? E aí eu queria entender, né? Quais são as possibilidades para uma bicha preta na televisão, na telenovela. Então eu fui procurar personagens, e esse era um dos personagens que teve mais relevância e visibilidade nas últimas décadas, né? E aí eu vou muito, assim, inspirado por dois pesquisadores de telenovela, que é a Solange Colseiro, né, de São Paulo, e pelo Joelzito Araújo, né, um mineiro. A Solange é branca e o Joelzito, ele é um homem negro, né. E aí, nos anos 2000, o Joelzito, ele tem uma pesquisa que é A Negação do Brasil, que ele faz um apanhado desde as primeiras novelas, né, lá na TV Tupi, enfim, de como os negros eram representados, né. E ele vai até os anos 2000. Eu consigo analisar e perceber uma mudança nos modos, né, de como essas personagens são inseridas, no número de personagens inseridos, né, nas telenovelas. Existe um avanço, existe uma modificação, mas que ainda não é necessária para a realidade de um país que tem mais de 50%, mais de 54% da população negra, né, e como é que são representados, né, e como é que essa representação, ela existe quando se adiciona, né, a interface da sexualidade, né? Então, a gente ainda é um país que a gente não tem um beijaço, né? Como tem homem e mulher na televisão. Como tem homem e mulher na televisão, né? Quando tem esse beijo, ele sempre vem, né, com né, ali o adjetivo do beijo gay, né? Então, existe essas separações ainda, né? Então, e aí a gente tem também, isso interfere no modo de vida das pessoas, né? A gente vê, a partir dos anos 2010, o número de atores, atrizes, né, artistas que se autodeclaram LGBTs, né? E como essas coisas são necessárias, né? E a telenovela, ela dita comportamamento, né? Com certeza. Ela é comportamento. Agora, a sua dissertação, ela está disponível. Quem quiser acessar, procura como? Gente, então, eu entreguei, não sei se ela está disponível, porque ela está na biblioteca da universidade, né? Pega um link, é só falar do site da universidade, a biblioteca, o repositório da universidade. Gente, isso aqui, sabia que eu não sei disso? Gente... eu sei que está no Cefet, eu sei que está no site do Cefet. Está pública em algum lugar. Manda uma mensagem. Qual é o seu Instagram? Marco Antônio Fera. Então, assim, se você quer contratar o show
Corpo Desobediente. Se você... Tem que ser um teatro. Ou se você quiser ler a dissertação dele, entre em contato pelo direct, né? Pode mandar, que estarei mandando. Isso, aí você vai ver onde está a sua dissertação e vai disponibilizar. E eu sei que tá lá. E aí é isso, assim, né? E é muito maluco, assim, né? Porque eu sou artista, mas também tem esse lado intelectual, pesquisador também. Mas eu gosto mais de ser artista, né? Quase rolou um doutorado aí, mas nem deu tempo. Pois é, mas rolou um convite de um professor da universidade que achou que eu tenho que continuar essa pesquisa, que a gente tem que falar mais sobre isso. E aí me convidou para fazer na Unirio, mas aí tinha esse lance do deslocamento, de ir pro Rio, de ficar lá um tempão. E você tá com um e eu tô com um trabalho que eu quero esmiuçar investir, mais aí. E já tem coisas, né? Tipo assim, eu já tô compondo as músicas do próximo disco, né? Ah, que ótimo. Já tem próximo disco aí que eu quero gravar em 2024 para lançar em 2025. Eu tenho um problemão, assim, Fernanda, que eu trato na terapia, graças à minha terapeuta, que não me abandona já há 6 anos. Eu sou uma cabeça que não para de pensar. Não é um problema, é bom. Mas às vezes dá uma adoecida, sabe? E aí também tem as expectativas, né? Sim, controlar tudo isso. Controlar tudo isso, né? Gerenciar essas ideias e colocá-las em prática. E aí as frustrações de não conseguir colocar essas ideias em prática, esbarrando em diversas limitações que são impostas. Né? Impostas por uma sociedade que ainda é patriarcal, que é machista, que é, enfim, muito, né, ainda... que não gosta de cultura e arte. Em alguns momentos você percebe isso, né? Por que falta política pública para arte e cultura, né? E não só política pública, né? Às vezes eu acho que assim, a nossa sociedade é tão... A gente avançou em tantas coisas, né? Mas a nossa sociedade é mediada por pessoas, né? E pessoas têm gostos particulares e essas coisas, elas invadem os espaços. Então... Você diz assim, falta processos. Falta processos, falta comunicação, falta a gente saber conversar, falta a gente fazer o trabalho de casa, ir além do nosso vizinho, da pessoa que a gente conhece, se abrir para o novo, né? Existe um mundo além. Existe um mundo além, né? E assim, quando a gente não é herdeiro... Além dos nossos gostos também. Quando a gente não é herdeiro, quando a gente não tem o QI, o que indica, todas as coisas acabam ficando mais difíceis, né? Porque você conseguir... convencer o outro, né, do seu valor, das suas questões, é muito difícil, né? É um trabalho desgastante que às vezes desgasta mais do que até fazer o próprio trabalho, né? O produto ali. E a gente tem uma sociedade que não valoriza, né? Do tipo, eu fico pensando assim, a gente começou falando sobre que a arte, né, desenvolve toda uma cadeia produtiva e econômica, mas as empresas não olham para isso. Né? Olha, tem um corpo desobediente aqui na minha frente, tem um corpo desobediente enquanto um trabalho muito bem feito, que se desenvolveu lá de 2020 para cá massivamente, mas que vem sendo gestado há muito tempo por você, né? Então, Marco, eu acho assim, que apesar de todas as dificuldades, né, essas que são impostas, você tem, sabe, feito os seus rasgos no muro, assim, e olhando para além desse muro. Isso é muito legal. Sim, uma coisa que eu falo assim, enquanto eu estiver vivo, eu não vou parar de produzir. E o que me mantém vivo é a minha produção, né? Eu sou uma pessoa que já produziu teatro ad um eterno, né? Já consegui produzir algumas coisas no audiovisual, né? Agora eu estou produzindo meu show. Não sei o que eu vou produzir daqui 5 anos. Então, assim, a gente continua, né? Sim. A gente continua. Aqui, o Portal Porquê é também um ato de resistência, né? É uma iniciativa... Vozes diferentes, né? Não são vozes oficiais, não são as mesmas vozes. E é um sonho também, né? O Portal Porquê é um sonho também. Democratizar, né? a comunicação. Né? Por exemplo, vocês começam no portal, hoje vocês já têm aqui esse material em vídeo e podcast. Eu acredito que daqui a alguns anos vão ser outras coisas. Porquê Campinas? Olha só, gente. E isso aqui também é resultado de um sonho. Alguém sonhou isso aqui em algum momento. E sonhou e se movimentou. Porque para as coisas acontecerem, elas precisam de movimento. Eu estou me movimentando. Eu estava falando hoje com a minha produtora, que é a Kelly Bedeski, que a gente está fazendo tudo que é possível.
isso? A gente escreveu esse ano mais de 12 editais. Olha. Se inscreveu em mais de 12 editais. A gente foi aprovado em 2. Mas é isso. A gente se movimentou. Perfeito, A gente se movimentou. As pessoas souberam que Marco Antônio Fera existe. E que o ano que vem elas vão ter que lidar com esse corpo lá novamente, porque se o ano que vem tiver 20 editais, eu vou me inscrever nos 20. E assim a gente continua produzindo. Enquanto a gente estiver vivo e respirando, é isso. Perfeito, essa é a sua arte. Marco, tem alguma coisa que eu não te perguntei que você queira falar pra gente finalizar esse bate-papo? Foi muito gostoso, espero que você tenha curtido também. Então, a gente encerra aqui esse episódio. Acompanhe pelas redes sociais, compartilhe. Esse é o Porquê Cultura, eu sou Fernanda Iquedo e esse é o Marco Antônio Fera. Muito obrigado, gente. Até já. Até.